Amém. Boa noite. Obrigado por esse louvor. E vamos continuar louvando nosso Deus, abrindo nossas Bíblias para o livro de João. O livro de João, capítulo 15. Enquanto as crianças estão saindo para os seus estudos, eu gostaria de falar sobre alguma coisa ruim que aconteceu ontem. Alguns já estão sabendo, mas da família do Jay Leon, que é, para vocês visitando, um americano que está aqui, nos ajudando com a parte da construção da escola. E ele recebeu notícia ontem que o padrasto dele, que realmente criou mais a ele, que estava no carro dele dirigindo com, eu não sei se é netos ou netas, ele sofreu um infarto enquanto estava dirigindo e o carro tombou, e quando acharam eles, as crianças estão bem, mas ele faleceu, tá? Então o Jay não está aqui hoje à noite, não estou vendo a família, e provavelmente ele vai voltar para os Estados Unidos por um tempo, para ficar com a mãe dele. Então vamos lembrar ele nesse momento difícil, e claro, a mãe dele e a família, tá bom? No livro de João, capítulo 15, estamos falando sobre sendo um discípulo verdadeiro e as consequências boas de ser um discípulo e as consequências negativas de não ser um discípulo de Cristo. O que está escrito no nosso boletim hoje é assim, que um cristão é um discípulo. Antes que eles foram chamados crentes ou cristãos na Bíblia, foram chamados discípulos. Nós ensinamos que a Bíblia ensina que não é diferença entre um discípulo ou um cristão. Um crente verdadeiro deve ser um cristão, porque a palavra cristão simplesmente significa que faz a pessoa lembrar de Cristo. Ele vive segundo como Jesus vivia. E um discípulo é a mesma coisa. Estamos sendo treinados, crescendo para ser igual ao nosso mestre. Então não é opcional. Não é que você se torna crente e depois, se quiser, pode ser um discípulo, não. Biblicamente é a mesma coisa. Vai receber todas essas bênçãos de ser um discípulo verdadeiro ou não. É muito simples. Aqui em capítulo 15 de João, o apóstolo João, que era jovem, muito jovem, na época de Cristo, ele era um apóstolo, um discípulo verdadeiro, provavelmente com talvez 15 a 16 anos, quando Jesus chamou ele, e talvez quando Jesus morreu, tinha 19, 20, 21 anos. Mas muitos anos depois, talvez quando ele tinha os 80 anos de idade, que ele escreveu essa carta, esse evangelho, falando sobre a vida de Cristo. Então, muitos anos passou entre o tempo que ele vivia com Jesus e o tempo que ele escrevia essa carta, esse livro. Mas, pela ajuda do Espírito Santo, claro que ele não colocou nada errado, e é muito bom que ele fala muitos detalhes que os outros evangelhos não falam, porque ele escreveu por último. Ele já sabia o que foi falado, o que foi escrito, o que não. Ele preencheu muita coisa. Por exemplo, essa noite. A noite que nós achamos eles aqui em capítulo 15. Desde capítulo 3, eu já falei várias mensagens de capítulo 13, capítulo 14, dessa noite. Foi a noite antes da crucificação de Cristo. Foi a noite em que eles celebraram a Páscoa. A mesma Páscoa, a mesma comida, o mesmo evento em que Deus mandou Moisés ensinar o povo saindo do Egito, muitos anos antes. Todo ano, eles, os judeus religiosos, eles se encontraram nas suas próprias famílias para participar nessa
festa de Páscoa. Estava preparando centenas de cordeiros que ia ser sacrificado mais tarde daquela noite. E Jesus sendo o próprio cordeiro principal, que também sabia que ele ia morrer no próximo dia, na noite de Páscoa, para salvar o mundo do seu pecado. E nesta noite, capítulo 13, ele come com eles, ele lava os pés dos discípulos, ele conversa, dando aqueles últimos ensinos, sabendo que ele ia embora. Capítulo 14, ele fala que ele vai embora e que eles não vão poder o seguir. Ele fala em capítulo 14 para eles não se perturbar, né, que ele está preparando mansão para eles e ele vai chamar eles de novo, eles vão subir com ele. Então ele está falando muita coisa em capítulos 13 e 14, agora chegamos em capítulo 15. Eu quero chamar a sua atenção no último versículo aqui de capítulo 14, versículo 31, então diz: todavia, Jesus falando, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que o meu Pai me ordenou. Ele termina, ele diz, levantem-se, vamos-nos daqui. Então, até nesse momento, eles estavam num quarto, numa sala, que foi preparado pelos discípulos, onde eles comeram a Páscoa. E está chegando tarde. Então, Jesus falou, então vamos sair daqui. E agora eles estão saindo de lá, estava em Jerusalém, na parte antiga. E anos atrás, quando nós fomos lá, nós entramos, nós subimos nessa casa, onde eles acham que não era a casa original, mas eles acham que era o lugar onde tinha essa casa. E nós olhamos lá dentro dessa casa, desse quarto, depois nós descemos e de lá nós andamos até o jardim de Getsemane, onde Jesus orou e lá onde Judas trouxe os soldados para pegar ele. Então é uma viagem, um caminho de mais ou menos 3 quilômetros, tá? Então vamos tentar nos colocar naquela noite. Jesus acabou de ensinar muita coisa e ele falou, então vamos sair daqui. Eles não sabiam onde estavam indo. E desceram, os 11 apóstolos desceram com Jesus e foi andando dentro da cidade antiga, passando o templo e outros lugares, andando na direção do Monte Oliveira. E enquanto estava andando ali, na época, hoje nem tanto, mas na época tinha muita vinha para lá. E eles entraram numa vinha e foi nessa situação que Jesus aproveitou, nesse momento, eles pararam dentro de uma vinha e ele começa a ensinar eles em capítulo 15. Então vamos ver. Desculpa, antes que fala isso, capítulo 18, nós temos 15, 16, 17. No capítulo 17 de João, é o famoso oração de Cristo. E a Bíblia diz em João 18, primeiro versículo, tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Sidrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E lá o Judas trouxe o pessoal. Lá, antes disso, ele orou e tudo. Então, entre a sala onde eles comeram e o jardim, indo para lá, eles pararam. Com certeza, numa vinha, e Jesus usou a situação para dar esse grande ensino que nós vamos falar um pouco hoje. Vou terminar esse pensamento domingo que vem, mas hoje quero falar sobre essa videira verdadeira e nossa posição nele, sendo um discípulo verdadeiro. Vamos ler primeiro, 1 a 17. Jesus diz, então podemos imaginar ele com os 11 discípulos entrando numa vinha cheia de videira, cheia de fruta, cheia de uva. Jesus provavelmente pegando um delas e falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permanecem em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele explicando bem simples. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permanecem no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai concede a vocês o que pediram em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Jesus explica de uma maneira tão simples, tão fácil, usando as coisas físicas, usando essa vinha, uma coisa tão comum, que foi parte da vida diária deles, uma coisa tão simples para entender, para explicar um fundo, assim, coisa mais profunda espiritualmente. O que eu quero fazer hoje à noite é simplesmente ver algumas lições que Jesus falou para eles. Lembra que Jesus está falando para 11 homens, os seus discípulos. O que nós temos que entender hoje é o que ele fala para eles também aplica para nós. Quando ele fala levanta-nos e vamos para o outro lado do rio, isso não aplica para nós. Ele falou para eles, mas tem algumas coisas nessa conversa que é aplicado para nós, e nós temos que interpretar isso corretamente. E quando nós lemos os outros lugares do Novo Testamento, em que o apóstolo João ensina para as igrejas, em que o apóstolo Paulo também ensina as mesmas coisas das igrejas naquela época, então nós sabemos que esse estudo, essa lição também é para nós. Então o que nós vamos tirar essa lição que Jesus fala para eles hoje à noite, a primeira parte, de entender o que Deus quer falar conosco 2000 anos depois, quando ele fala para os seus discípulos. É claro que a lição principal, que nós lemos as palavras muitas vezes aqui, é permanecer nele. Aqui é a lição principal. Jesus, quer dizer, Deus quer discípulos. Deus quer um povo especial, determinado para servir a Ele até morrer. Pessoas que têm um compromisso através de Cristo na sua própria salvação,
para permanecer, para continuar com a promessa que eles fizeram para seguir até o fim. É isso que Deus quer. E isso é a única maneira que a pessoa pode ser um discípulo verdadeiro. Tem que permanecer. Porque Jesus falou muitas vezes. Condições. Se permanecer em mim, depois tem muitas consequências boas. Se não permanecer em mim, tem consequências eternas, horríveis, sendo queimados no inferno. Então, são consequências das decisões nossas. Não tem nenhum lugar na Bíblia em que a pessoa toma uma decisão, uma única vez, para seguir Jesus, e depois nunca segue, mas essa pessoa continua sendo um discípulo de Cristo. Isso não existe na Bíblia. Quem é um discípulo verdadeiro? Quem está em Cristo. Quem levanta todo dia e toma uma decisão, hoje eu vou continuar vivendo por Ele. E a única maneira que a pessoa, qualquer um de nós, podemos ter essa decisão e ser correto nisso, é quando nós entregamos nossa vida. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos dando esse desejo, nos dando essa força diariamente. Nós cantamos sobre isso, vamos viver também da mesma coisa. Então a lição principal é permanecer em Cristo. A palavra permanecer, no grego, significa estar, significa ficar, significa continuar. Permanecer em Cristo e a sua vida dará fruto. Coisa simples, básico. É a primeira aula de ser discípulo. Vamos permanecer em Cristo e naturalmente a sua vida vai mostrar um fruto, um resultado de estar com Cristo. É impossível, foi impossível os apóstolos estar com Cristo e as outras pessoas ao seu redor não saber que ele estava com ele. Quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos, ficou 40 dias sem ele saber, quando ele desceu, o que aconteceu. A nação de Israel não podia nem olhar nele, porque ele brilhava. Ele tinha que colocar um véu no rosto dele, porque ele não podia nem olhar no rosto de Moisés, porque ele ficou perto de Deus. Quando nós estamos perto de Deus em nossa vida, nós vamos refletir a vida dele, e as pessoas vão saber. O apóstolo Pedro, ele tentou negar, se lembra? Eu não conheço ele, eu não sou um discípulo dele. Mas até a sua própria maneira que você fala, dá para saber que você estava com ele. Sendo um discípulo verdadeiro, simplesmente permanecendo fiel a ele, nós vamos produzir, nós vamos mostrar e demonstrar, manifestar resultados. O título dessa mensagem hoje à noite, eu tinha muitas ideias. Eu coloquei fidelidade e fertilidade. Ou, se não gosta disso, pode ser permanecer e produzir. Ou ficar e frutificar. Então pode escolher qualquer título que você quer. Eu coloquei para mim que eu gostei mais, a verdade na vinha. Essa que nós temos que tirar hoje, uma lição para cada um de nós. Quem nós somos. Na leitura que nós fizemos, que eu vou falar só hoje à noite. Vou não tentar passar nosso tempo. As últimas semanas eu estou passando muito nosso tempo aqui. E talvez hoje também, não sei. 3 posições de ramos. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus, o tronco. Alguém já plantou uvas? Quem tem uva na sua casa? Não, eu gostaria de plantar. Eu pensei que seria bom, a igreja planta e depois a gente usa para ser do Senhor e tudo, né? Vamos pensar nisso. Mas seria bom. Eu não conheço bem. Lá em Califórnia tem um monte de vinha, mas eu nunca entrei para... Então eu não sei explicar bem as coisas. Nem em inglês, muito menos em português. Mas o que eu entendo, tem um tronco, que é a videira. E tem os ramos que saem disso. E Jesus falou que vocês, meus discípulos, são os ramos. Vocês não fazem nada. Vocês só estão junto à videira. A videira dá vida para você.
Você realmente não produz nada. O meu pai, ele é o agricultor. Ele que vai tomar conta da sua vida. E o Espírito Santo, nesse exemplo, ele é a seiva, né? Que passa por dentro. Ele pega os nutrientes do solo, ele passa pela raiz, ele passa por dentro e ele traz todos os nutrientes para que o ramo recebe e o ramo pode assim brotar o fruto. Uma coisa simples. Então nós, como ramo, nós não temos que inventar, nós não temos que tentar fazer uma coisa nova, nós temos que só permanecer ligado à videira e Deus vai fazer todo o trabalho para produzir em nós fruto. E daqui um pouco nós vamos falar mais sobre o fruto que reproduza em nós. Então ele diz que ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos. Tem mais lições espirituais aqui. Versículo 2. Vamos começar de novo. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Agora 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, que dê mais fruta ainda. Desce para versículo 6. Se alguém, um ramo, não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Jesus vai descrever 3 ramos diferentes. Aquele que não está dando fruto, aquele que está dando fruto, aquele que não está ligado mais, não permanece mais. Hoje à noite eu quero que nós oremos em nossas vidas. Quem eu sou? Eu faço parte disso. Todos aqui. Estamos aqui para aprender, espero para honrar a Ele com nossas vidas. Tudo que nós fazemos, ou vai ter uma consequência agradável diante de Deus, ou negativa. Tem coisa em nossa vida que atrapalha. Jesus sabe disso, ele vivia nessa vida por 30 anos. Ele sabe o que nós passamos. Ele dá as soluções. Ele, antes que ele criou o mundo, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, eles já formaram um plano de redenção. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E nesse plano de redenção é um plano eterno, que é o melhor para a sua criação. Ele está dizendo aqui, explicando de uma maneira muito simples, a nossa posição, onde nós ficamos nesse plano. E a única coisa que nós temos que fazer é ligar com Ele, através da salvação, da nossa fé, crendo com todo o nosso coração, e depois permanecer nele. Não é difícil. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, consegue fazer isso. Por isso a salvação é universal, é para todos. Infelizmente a maioria nega, a maioria vai recusar, mas é para todo mundo. Porque não tem que falar certa língua, não tem que ser em qualquer país, em qualquer estado. É só crer. Pode ser preso, pode ser livre, pode ser sozinho numa ilha. E você consegue crer e permanecer. E Jesus está explicando como é fácil ser um discípulo verdadeiro, quando nós seguimos o plano dele. Aqui em versículo 2, nós temos 2 condições do ramo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Vamos falar, ele corta. Vamos falar sobre esse primeiro. A maioria das traduções tem como eu li agora, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O problema com isso que eu vejo é que essa ramo ainda está em Cristo. Ainda está ligado com Cristo. Essa palavra corta, se for assim, significa que estamos em Cristo, somos salvos, mas alguma coisa acontece em nossa vida. Ou nós somos preguiçosos,
ou nós somos pouco afastados. Alguma coisa está acontecendo na minha vida em que eu não estou mostrando fruto, como o João Batista falou, do arrependimento. Eu não estou mostrando nenhuma manifestação que eu sou crente. Eu não quero pedir para você levantar a mão, mas dentro do seu coração, levanta a sua mão para ver. Será que eu sou assim? Hoje à noite eu sou dessa crente, que eu vou na igreja de vez em quando, eu gosto de achar que eu sou crente, quando morrer que eu vou para o céu, mas realmente não faço nada na minha vida que demonstra para qualquer pessoa, nem para mim, que eu sou um cristão. Será que Deus vai cortar você? Que você escreve A-I-R-O, Iron. E está usando muitas vezes no Novo Testamento. Eu quero ler no grego o que significa essa palavra. Iron. Significa levantar, elevar, erguer, levantar do chão, pegar, como pegando pedras, erguer, elevar, levantar a mão, tomar sobre si e carregar o que foi levantado, levar embora o que foi levantado, levar, mover do seu lugar, cortar ou afastar o que está ligado a algo, remover, levar, entusiasmar-se, ficar exaltado, apropriar-se do que é tomada, afastar de alguém o que é dele ou que está confiado a ele, levar pela força, levar e utilizar para alguma finalidade, tirar de entre os vivos, seja pela morte natural ou pela violência, motivo para parar. Muita coisa. Uma palavra pode significar muita coisa. Essa palavra é usada mais que 126 vezes, se não me engano, que está dizendo aqui. É só pelo o contexto. E para mim o contexto é assim. Tem alguém que está em Cristo. Essa pessoa é salva. Está em Cristo. Ele não deixou. Ele está permanecendo ainda. Mas ele não está produzindo fruto. Ele não está manifestando uma vida cristã. Ele é fraco. O que vai acontecer com essa pessoa? Eu acredito que Deus vai levantar. Essa pessoa caiu. Por qualquer coisa na sua vida, às vezes você cai, se machuca, esquece, faz o que tem que fazer, e você entra num caminho errado e você cai. Eu estava pesquisando como pode ajudar uma videira a crescer, para realmente produzir fruto. E a videira é uma planta que não pode crescer no chão, uma planta que vai subindo. Em qualquer horta, qualquer plantação de uva, o que eles fazem? Eles treinam o tronco para crescer pelo menos 2 metros do chão, depois eles colocam um trelice, uma cerca, alguma coisa para os ramos saindo, para ele ficar horizontal. Porque quando cai no chão, ele não vai produzir fruto. Ele não vai pegar o sol suficiente, ele vai pegar água demais, ele vai sujar, então ele não vai produzir. Ele vai ficar lá até morrer. O que faz? Quando esse fruto está no chão, eles levantam, eles limpam, eles vão prender junto com o outro, e ele vai continuar. Eu acredito que aqui é que Jesus está dizendo. Nós cremos ainda, nós não deixamos totalmente a nossa fé. Nós caímos, nós estamos sofrendo as consequências de ser distantes de Deus. Nós nos machucamos, estamos no chão, estamos sujos. Nós temos o pecado tomando conta da nossa vida. Nós não estamos conseguindo continuar.
nos momentos mais fracos da nossa vida, Deus ainda nos ama. E Ele vai nos levantar. Ele vai nos apanhar. Ele vai nos dar um segundo chance, um terceiro chance. Enquanto nós ainda temos vida, Ele está nos dando chance para voltar a Ele, para voltar a viver uma vida digna diante dEle. Nós não jogamos fora os que são fracos. Jesus falou, se tem os 100 ovelhas e um que está fraco, ele vai ficar perdido, eu vou deixar os 99 e eu vou buscar. Eu vou trazer de volta os fracos. Nós, como igreja, nós temos que orar uns aos outros e nós temos que ter, como eu falei algumas semanas atrás, nós temos que ter esse dom dentro de nós para entender as situações dos outros e querer buscar, fortalecer, ajudar, encorajar os que são fracos. Esses dois ramos, os dois estão estando em Cristo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele, o agricultor, Deus, Ele vai levantar. Ele vai dar uma chance. Na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus usa essa palavra muitas vezes, mesma palavra iron, e às vezes significa cortar ou tirar. Mas é a mesma palavra que quando eles levantaram pedras para apedrejar aquela moça que estava pego no adultério, foi a mesma palavra, levantar do chão. Quando Jesus estava carregando a sua cruz e caiu, e eles forçaram Simão pegar a cruz, a mesma palavra de levantar a cruz, foi essa palavra. Então, pelo contexto, eu acho aqui é melhor que quando nós somos fracos, nós não estamos vivendo uma vida cristã, Deus ainda, Ele vai nos dar chance, Ele vai nos levantar, Ele vai nos limpar, Ele vai nos colocar numa posição em que nós podemos continuar. E para os outros, tomara que a maioria aqui, que estão dando fruto, a sua vida está uma vida boa. As pessoas ao seu redor sabem que você é um cristão. Você convida pessoas para a igreja, você vive a sua vida, você ensina as suas crianças corretamente. Trata bem a sua esposa, o seu marido. Trabalha corretamente, é honesto em todos os seus negócios. Você sorri para todo mundo, respeita todo mundo, ame as pessoas. É fiel aqui na igreja, dá o seu dízimo, ajuda com as suas ofertas, ensina, prega, canta, toca. A sua vida é feita para honrar e glorificar Cristo. Você está mostrando esse fruto de arrependimento. Você está demonstrando o fruto do Espírito Santo, com paz, alegria, amor, bondade, benignidade, autocontrole e todos os outros. Você está vivendo essa vida. O que o agricultor vai fazer na sua vida? Ele diz aqui, aquele que dá fruto, Deus, poda. Mas eu estou fazendo tudo certo. Ainda Ele vai cortar das coisas da minha vida que eu tenho que deixar ainda. Sabe que todos nós temos essas áreas na nossa vida. Todos nós temos problemas em nossa vida em que, às vezes, nós achamos, se eu faço muita coisa para Deus, se deixa essas coisinhas, ninguém vai perceber dessas coisinhas. Mas se eu não tiro essas coisinhas, Deus vai tirar. Porque Deus quer 100%. Deus quer tudo que nós somos, não uma parte. Deus não quer que nós carregamos peso de sujeira, de coisa errada na nossa vida. Ele quer nos livrar de tudo. Porque Ele sabe que essas coisas dentro da nossa vida, se nós não tiramos quando nós somos fortes, naquele momento que nós somos fracos, eles vão dominar a nossa vida. Então Ele vai podando, Ele vai cortando, Ele vai limpando. Essa palavra podar não é a palavra normal que usa para podar, para cortar. É a palavra katharos, que significa purificar. Ele vai purificando a nossa vida. Ele vai nos dando oportunidades para ser mais puro ainda. Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós somos perfeitamente salvos em Cristo para viver uma vida completa ou perfeita. Mas para chegar a isso, essa maturidade,
Tem que ser momentos na nossa vida em que Deus vai te dando. E você pergunta qualquer videira, qualquer ramo, se ele gosta de podar, vai dizer não. Não é uma coisa agradável na nossa vida, mas é uma coisa necessária. E a razão de fazer isso não é de disciplina, assim, porque é errado, não é para castigar. Ele diz para que dê mais fruto ainda. O desejo de Deus na sua vida não é somente para fazer o normal, é para você faz o mais possível, dar mais fruto ainda. Está fazendo muita coisa, então vamos fazer mais. Sempre podemos fazer um pouquinho mais por Cristo. E por isso, Ele está sempre nos purificando. Eu procurei também alguma coisa sobre videiras, sobre vinha. Eu quero só ler alguma coisa que eu peguei da internet no site chamado terral.agricultura.agr.brasil. Tá bom? Está falando sobre a vinha, a videira. Por ser trepadeira, a cultura precisa de suporte para a sustentação dos ramos. A latada ou pérgola é formado por malhas suspensas a cerca de 2 metros do chão. As plantas são assim, conduzidas no horizontal, o que permite um melhor desenvolvimento e maior produção. O sistema mais utilizado para a produção de uvas para vinhos finos é a espaldeia. Eu achei isso muito importante, muito interessante. Para produzir melhor, tem que levantar do chão, da sujeira, tem que ser limpo, e você vai crescer horizontal, e tem que ter o suporte dos outros. Isso não é que a Bíblia nos ensina? Como uma igreja. Não é para crescer sozinho, vai morrer. Tem que levantar, e você tem que ser ligado a outro, interligado, crescendo, um dando suporte para o outro. Se nós queremos ter vidas frutíferas, vidas em Cristo que realmente vai valer, não vamos ser úteis, nós temos que levantar do chão, tem que ser limpado, Deus faz isso, e vamos no horizontal, aquele vertical, nós vivemos por Deus, e horizontal nós abençoamos, vivemos para os outros. Assim que Deus fez a plantação de de vinhas, de uvas, e usa no exemplo, muitos mil anos depois da criação, para descrever como deve ser um discípulo verdadeiro. Agora sobre a podando. A poda é uma técnica usada, e pense na sua vida espiritual. Deus, agricultor na sua vida, é uma técnica usada para estimular a planta a produzir novas brotações a partir de gemas dormentes. A videira inicia a sua produção após 3 anos de plantio. Lembra bem essas coisas. Nestes primeiros 3 anos, a videira, desenvolve raízes para a absorção de nutrientes e ramos vegetativos que irão sustentar os cachos produzidos. Após 3 anos, quantos anos Jesus ensinou seus discípulos? Antes que ele morreu? Antes que ele falou, agora vocês vão para o mundo e vocês ganhar discípulos. 3 anos. Jesus ele plantou semente dele, dentro deles, a salvação eterna, a vida eterna. E por 3 anos, ele deixou essa raiz dele crescer dentro deles, para que depois de 3 anos, eles eram fortes o suficientes para eles entrar no mundo e dar fruto. Faz o quê? Outros discípulos. O fruto que Jesus está falando aqui, um fruto de um discípulo, é outro discípulo. Ele diz que aqui na videira,
dentro dos ramos, a videira já vai implantar semente suficiente, não dá para brotar só um outro, mas está dormindo dentro do ramo o poder suficiente para brotar mais. Mas não vai brotar mais até o agricultor volta para podar. E isso vai estimular aquele ramo a produzir outros ramos para continuar o processo. Uma videira pode ter um monte de cachos, monte de ramos. Se cada um é purificado, que cada um vai ser estimulado para produzir mais e mais e mais. Isso é o plano de Deus para multiplicar os seus discípulos. Um discípulo fazendo outros discípulos. O fruto aqui de capítulo 15 não é um fruto de arrependimento, não é um fruto do fruto do Espírito Santo particular na sua vida, é o fruto de você ter a capacidade, você é forte para você sair do seu lugar e você ensinar um outro a ser um discípulo de Cristo. Para Cristo, esse demorou 3 anos. Talvez vai demorar 3 anos. Talvez a gente faz um plano aqui na nossa igreja de 3 anos de aprendizagem, de fortalecer, e depois de 3 anos, um novo convertido pode sair para fazer. Ele diz aqui na plantação, nesse site, se você deixa crescer um cacho de uva no ramo nova, ele não vai aguentar o peso, ele vai quebrar e morrer. Tem muitas pessoas novas, tem muitos novos convertidos que não são ensinados suficientemente, que não têm raiz brotando nele bem fundo. E eles começam sozinhos a viver uma vida cristã, falando muito, e eles não aguentam a responsabilidade, o peso, e eles desistem. Eles se desconectam da videira. Nós temos que entender bem o plano de Deus. Após de 3 anos de cultivo, ela tem condições nutricionais para iniciar a sua produção, produzindo poucos cachos. Com a passar dos anos, essa produção aumenta até estabilizar na fase adulta da planta. Porém, se após o início da produção não foi feita a poda, a planta tende a produzir cada vez menos cachos. Isso ocorre pelo fato da planta produzir cachos apenas em ramos novos. Nós temos que ser renovados. A misericórdia de Deus se renova todo dia. O poder de Deus tem que renovar em nós, sempre. E Ele faz isso quando Ele vai nos podando, tirando as impurezas, tirando a sujeira, fazendo a gente arrepender, dando essa convicção do Espírito Santo dentro de nós, que faz a gente dobrar nossos joelhos e implorar perdão dos nossos pecados. E isso acontece no momento da sua salvação até o momento da sua morte. Deus vai continuar. O Davi, depois de muitos anos, ele sendo o grande rei de Israel, ele cometeu o pecado dele e diz: Deus, me perdoa disso, e também procura no meu coração e vê se há outra coisa dentro de mim, e tire isso também. Nós temos que querer, desejar, até nós estamos trabalhando bem, sabendo que Deus ainda vai continuar trabalhando em nós, tirando as imperfeições da nossa vida. Versículo 3 diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A mesma lição que ele falou para eles quando ele lavava os pés. Você lembra 1 hora, 2 horas antes, quando ele lavou os pés dos discípulos, o Pedro falou: ô Jesus, para mim os meus pés são horríveis, né? Você não vai tocar meus pés. E Jesus falou: se eu não lavo os seus pés, você não tem nada a ver comigo. Então Pedro, que não entendeu, falou: então me lava inteirinho então. O que Jesus falou: eu não preciso te lavar inteiro, vocês já são limpos, já são salvos, mas às vezes, vivendo nessa vida, suje seus pés. O pecado desse mundo, onde nós andamos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, às vezes o pecado, a sujeira desse mundo vai sujando a nossa vida, e nós temos que lavar, pedir para Deus limpar nossos pés. Ele está dizendo aqui: não precisa plantar de novo,
não precisa fazer outra coisa, vocês já são limpos. Mas tem que, às vezes, levantar, tem que podar, tem que fazer. O agricultor não vai plantar uma vinha toda semana, ele vai tomando conta da vinha que ele planta, deixando tudo preparado para crescer. Ele diz, versículo 4, permanece em mim, eu permanecerei em vocês. É uma coisa simples. Mas temos a condição. Muitas vezes a pessoa não gosta de falar sobre condição da nossa vida espiritual, mas há condição. Eu tenho que permanecer nele. Ele é fiel. Ele não vai me abandonar, nunca. Mas eu tenho que permanecer nele, para dar fruto, para ser útil para ele. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem a mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A terceira parte, terceiro ramo. Se alguém não permanecer em mim. Se alguém que, não sei porquê, acha uma boa ideia, começou, talvez levantou a mão, talvez foi criado numa igreja como criança, talvez ouviu tudo, sabe tudo, tomou uma decisão, talvez foi ter batizado, tem membro de uma igreja, mas não continua. Ou nunca fez do coração inteiro, ou fez pela pressão dos pais, ou quis se mostrar para alguém. A pessoa que não permanece, ele não é salvo. Ele não vai mostrar nenhum fruto. Ele vai secar, porque não está ligado, não tem a seiva do Espírito Santo, assim, dando nutrientes para ele espiritualmente. Ele vai secar, ele não vai prestar por nada, e vai jogar esses ramos para o fogo, e vão ser queimados eternamente no fogo, no inferno. Essas são as consequências de não ser um discípulo, de não permanecer em Cristo. Então é duro, é difícil. Quando Deus olha para o mundo, ele vai ver os seus e os outros. Jesus morreu para todos, missionários, enviar para todo lugar no mundo, para pregar a palavra para cada criatura, para que todos podem crer. E não morrer sem eu. E nós estamos nisso. Precisamos mais discípulos, mais missionários, mais pastores, mais as pessoas que vão espalhar a palavra de Deus ao mundo inteiro. Para continuar um discípulo sendo podado, sendo purificado e vai criando mais e mais e mais. Se para com você, o que vai acontecer? Se eu sou discípulo de Cristo, eu não vou reproduzir nenhuma outra pessoa, nem minhas próprias crianças, então tudo vai parar comigo. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus de dar fruto é para um discípulo reproduzir, através do poder de Deus, outros discípulos. E isso é que Jesus está nos ensinando aqui. Mas se alguém não quer continuar, se não quer permanecer, se acha uma coisa melhor, ele não pode achar, mas pelo menos quando eu tinha 8, 9 anos, não. Quem está em Cristo tem a certeza da sua salvação. Quem não está em Cristo, não tem isso. Ou você é fraco, tem que ser levantado, voltar a Deus, ou você não está ligado a Ele. Mas tem tempo ainda. Sempre tem tempo. Mas não deixe essa vida sem ter certeza que você está ligado com Jesus. A última notícia que o Jay ontem estava esperando era para o padrasto dele morrer. Com certeza também ele não sabia. O homem não vai entrar no carro com seus netos para dirigir, achando que talvez vai ter isso. Mas aconteceu. Todo dia, quase todo dia, a gente passa em frente ao cemitério e tem gente lá.
Uma vez que isso acontece, é tarde demais. Por isso Jesus falou que hoje é o dia da salvação. Nesse capítulo 15 tem muitas lições, mas hoje nós vamos deixar assim. Só para não confundir com outras coisas. Quem é você nesses 3 ramos? Fraco, mas ainda ligado a Jesus? Hoje à noite, a sua oração deve ser: Jesus, me levanta, me limpa. Eu quero continuar. Pede ajuda de um irmão e irmã. Não abre mão. Pode ser que você está trabalhando e as coisas na sua vida ainda não estão dando certo. Você está até frustrado porque parece que Deus não te abençoando, mas está fazendo muita coisa para a sua vida. Reconhece que Deus ainda está trabalhando na sua vida, tirando as impurezas ainda, para que você pode fazer mais. Ou você não é conectado. Você tomou algumas decisões, mas nunca seguiu. Você desistiu? Achou coisa melhor? Eu não acho que essa é a sua circunstância, porque você está aqui hoje à noite. Pode ser que você nunca tomou uma decisão. Pode ser que você está ainda procurando, ainda decidindo. Talvez alguém trouxe você aqui. Sabe que Deus que trouxe. Para você ter um momento na sua vida em que tem que enfrentar essa pergunta. Será que se morrer hoje, eu vou para o céu? Ou não? É uma decisão, é uma pergunta que todos nós temos que responder. Tomara que a sua resposta é certamente sim. Porque eu confio nele como meu Salvador. Eu arrependi dos meus pecados. Eu deixei a sujeira da minha vida para trás. Eu estou caminhando com Cristo do meu lado. Eu estou passando dificuldade, Ele está me carregando sobre os obstáculos na minha vida. Eu estou sofrendo como todo mundo sofre, mas eu tenho algo dentro de mim que eu nunca tinha antes. Eu tenho uma alegria, eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho paz, eu tenho amor, eu quero falar para os outros sobre Jesus. Tem alguma coisa diferente na minha vida. Isso demonstra que você é ligado. Tem o Espírito Santo vivo dentro de você. Se não tiver isso, é momento de você começar a preocupar o que eu preciso fazer. E toma a decisão antes que seja tarde demais. Vamos orar. Obrigado, Pai, por cada um aqui hoje à noite. Que nós possamos, Pai, sentar, pensar nas palavras de Cristo. Sabendo, Pai, que é uma mensagem para todos, em cada geração, em cada situação. Que desde a época de João e Pedro e os outros, Pai, nós também temos o privilégio de ser seus discípulos. E que todos nós temos que tomar a mesma decisão que eles tomaram, para deixar tudo e te seguir. Eu oro, Pai, para aquela pessoa nesta noite que ou já tomou ou vai tomar essa atitude hoje, para que o Senhor possa mudar eternamente as suas vidas. Infiltra o seu amor dentro deles, Pai. Mostra o teu caminho, a tua misericórdia, o perdão e essa vida nova que nós conseguimos viver só em Ti. Perdoa, Pai, nossas fraquezas, os usa, Pai. Queremos ser discípulos verdadeiros, que realmente vamos glorificar o Senhor com nossas vidas. E nós oramos no nome de Cristo, no Salvador. Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos cantar. Oportunidade, o altar está aberto. Você pode vir aqui orar.
eu fico aqui, se quer orar, eu oro com você. Se não, às vezes, só dobrar o joelho e conversar com Deus.